Glória a Deus. Abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 5, versículo 17. Hoje pode deixar só aberto, daqui a pouco nós vamos ler. Romanos capítulo 5. Pode deixar aberto aí no versículo 17. Nós encerramos então no domingo passado nosso 7 semanas nas células como no céu. Quando estavam conosco aí acompanhando estes 7 domingos, diga amém. Vamos lembrar um pouquinho o que nós falamos aqui por 7 domingos? Quem vai me ajudar a lembrar aqui? Amém? Primeiro domingo, primeira semana do nosso 7 semanas, nosso projeto de 7 semanas, começou com a manifestação do glorioso, a manifestação de Cristo. Esse foi o nosso tema da primeira semana. Na segunda semana, nós falamos a respeito da manifestação dos filhos de Deus, a manifestação da glória de Deus nos filhos. Na terceira semana, nós entramos nos dons da graça. Os dons da graça estão lá escritos em Romanos capítulo 12. São os dons que cada crente, segundo a graça de Deus, recebeu para servir no corpo, para viver a vida da família de Deus, no corpo de Cristo, porque todos nós somos membros do mesmo corpo. Esses são os dons da graça de Deus. Aí na quarta semana nós falamos sobre os dons ministeriais. Os dons ministeriais estão em Efésios capítulo 4, que fala a respeito que Deus chamou uns para apóstolos, outros para evangelistas, profetas, pastores e mestres. Então são pessoas que o Senhor chamou, que o Senhor escolheu para ser uma dádiva, um presente para treinamento, aperfeiçoamento da igreja. Estes são os dons ministeriais, são 5 dons ministeriais. Aí na quinta semana nós falamos sobre os dons espirituais, ou dons do Espírito Santo, em 1 Coríntios capítulo 12. Então nós estudamos juntos e falamos a respeito daqueles dons. O que são os dons espirituais? São habilidades, são ferramentas que o Senhor dá para cada crente, cada cristão, para o desempenho da obra de Deus. É Deus te dando a oportunidade de fazer algo que só Ele poderia fazer. Isso são dons espirituais, amém? Na sexta semana nós falamos sobre as eclésias, a igreja, a eclésia. E nós vimos então que a igreja não é só nós aqui, no contexto de, não é nós dentro das 4 paredes. A igreja como corpo de Cristo, família de Deus, que ela também tem um perfil, ela tem um chamado, e esse chamado é ser sal neste mundo que está apodrecendo, ser luz neste mundo que está em trevas. Este é o chamado da igreja para fora. Igreja é a comunidade daqueles que são chamados para fora. Essas são as eclésias. Sobre esta pedra edificarei a minha eclésia, disse Jesus. Edificarei a minha igreja. E por fim, na semana passada, nós falamos a respeito do mover de Deus nas casas. O mover de Deus nas casas. E demos para os irmãos 3 ferramentas que temos trabalhado. Nós falamos aqui o que como introdução, o que é princípio para nós. Então o que é princípio para nós? É ver igreja como os apóstolos viram. Quantos dizem amém? Então o que é princípio para nós? Pastor, qual que é o seu modelo? Qual que é o seu padrão? Eu tenho modelos que são meus pais espirituais, os meus pais na fé. Só que eles não são meus modelos básicos, meus modelos principais. E se eles vierem a apostatar da fé? E se eles vierem a desviar da fé? E se eles vierem a fazer o que nós não cremos que deve ser feito? Os meus modelos devem continuar os mesmos, porque os meus modelos estão na palavra de Deus. Então qual é o meu modelo principal de pastor?
Quem você acha que é o meu modelo de pastor? Como que um pastor deve ser? Qual é o meu modelo de pastor? Jesus. Então, como eu quero ser pastor, como Jesus foi, amém? Qual é o meu modelo de plantador de igreja? Meu modelo de plantador de igreja é Paulo. Paulo, assim como ele foi, nós queremos ser. Qual é o nosso modelo de igreja? É a igreja de Atos dos Apóstolos. Quantos estão me entendendo? Em Atos dos Apóstolos diz que eles se reuniam diariamente, de casa em casa. Fala assim comigo, diariamente, de casa em casa. Então nós cremos que o mover de Deus, ele está para as casas. Este local não é a igreja, isso nós já estamos sabidos, amém? Este prédio não é a igreja, e mais do que isso, igreja não é apenas uma reunião, igreja não é quando nós apenas nos reunimos, igreja somos nós, aonde nós estamos. Então a célula ou o culto não é só a célula e o culto que são igreja. Igreja somos nós. Igreja é nós num estádio de futebol. Igreja é nós num cinema. Igreja é nós nas casas, principalmente. E aí então, nós falamos a respeito de três ferramentas, três estratégias, podemos melhor dizer, três estratégias que o Senhor tem nos dado e que nós estamos começando a praticar e vamos praticar muito mais, que são primeiro, casa de testemunho. O que são casas de testemunho, irmãos? Casa de testemunho é um irmão da igreja, uma família, um casal ou dois irmãos convidando para a sua própria casa um casal de amigos, familiar, vizinho, colega de trabalho. Quando nós fazemos isso, convidamos um amigo para dentro da nossa casa. Para quê, pastor? Nós vamos fazer o quê? Nós vamos oferecer ali para ele um almoço, oferecer uma janta, oferecer um café, oferecer um chimarrão, oferecer alguma coisa. Nós vamos recebê-lo bem, vamos recebê-lo de maneira marcante para a vida dele, como ele não é recebido aí fora. Nós vamos recebê-lo, e quando recebermos, num dado momento, no meio da conversa, no meio daquele jantar, no meio daquela comunhão agradável, não religiosa, você vai dar o seu testemunho. Quantos estão entendendo? Diga amém. Você foi chamado por Deus para pregar o evangelho. Todos nós podemos dar testemunho do que Deus fez e está fazendo na nossa vida. Pastor, eu tenho medo de fazer isso porque depois a pessoa faz pergunta, eu não sei responder. Esse é um medo que você não deve ter. Medo de fazer perguntas da Bíblia que você não sabe responder. Esse é um medo que você não deve ter. Porque você não foi chamado ir de por todo mundo e ensinar a Bíblia para todas as pessoas. Não foi isso que Jesus te chamou. Você sabe que nós somos uma igreja que vai te estimular sempre a estudar a Bíblia, fazer os cursos, amém? Você sabe que nós vamos te estimular, mas não coloque isso como um requisito para você pregar o evangelho e dar seu testemunho. Não é requisito. Todos nós podemos dar testemunho, amém, meus irmãos? Tem alguém aqui que tem algum testemunho que Jesus fez e está fazendo na sua vida? Se Jesus está fazendo algo na sua vida, se Jesus fez algo na sua vida, você pode dar testemunho disso, amém? Aí você então chama para a sua casa e faz uma casa de testemunho. A segunda estratégia que nós temos usado são as casas de paz. Casa de paz não é o seu amigo indo na sua casa, é você indo até uma pessoa aflita, necessitada, doente, amargurada, com algum tipo de problema. E olha, irmãos, não falta gente com problema nessa geração. Quantos concordam comigo? Não falta. Dentro da igreja nós temos que lidar com problemas que nem deveria ter, mas tem. Não deveria ter, que eu digo assim, porque nós somos filhos de Deus, nós temos alegria, nós temos a paz, muito mais os que estão lá fora. São muitas as tribulações, são muitas as angústias, são muitas as traições, são muitos os abandonos, e tem um monte de pessoas assim. O que nós fazemos com essas pessoas? Nós, toque, 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 batemos na porta e entramos para casa. Se a pessoa te receber, então ela é um homem de paz.
Então ela é uma pessoa de paz. Ela não é crente, não são pessoas cristãs, mas são pessoas que nós chamamos de simpatizantes da fé. São homens de paz. É o que diz lá em Atos dos Apóstolos, e é o que diz também no Evangelho. Jesus enviou os discípulos lá em Lucas 10 e falou: se você encontrar o homem da paz, esse homem da paz vai receber vocês na sua casa. Quando você entra para a casa dessas pessoas de paz, você vai para levar a paz. A paz que nós recebemos do Senhor, de graça recebemos, de graça damos. Então nós visitamos essas pessoas e damos a paz para elas. Trazemos esperança, trazemos amor, trazemos vida de Deus, alegria, provisão, trazemos respostas para a vida daquela pessoa. E nós então, nós convidamos ela a abrir a sua casa por 7 semanas. Ela já te recebeu uma vez, aí você faz o convite para ela. Você fala: olha, você quer que eu por 7 semanas continue vindo aqui? Eu vou trazer alguns irmãos comigo, nós vamos cantar umas canções, vamos ministrar a palavra de Deus e vamos trazer a paz para a sua vida e para a sua casa. Tem muitas pessoas que vão abrir a sua casa, amém, meus irmãos? Essas são as casas de paz, já tem aberta, já tem pessoas que têm aberto a sua casa, nós já temos tido testemunhos disso. E tudo isso vai desembocar na casa de milagres, porque a casa de milagres é o nosso encontro com Deus no modelo das casas. Nossa casa de milagres é a nossa cruzada evangelística. Nosso encontro com Deus, nossa casa de milagres é a pregação do Evangelho. Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus enche você do seu amor, da sua graça. Essa é a pregação do Evangelho de maneira mais profunda. É o que nós fazemos nos encontros com Deus, é o que nós fazemos nas casas de milagres. Quando nós fizermos isso de maneira espontânea, todas as células, cada irmão, quando isso estiver assim, deflagrado no meio da igreja, sabe o que vai acontecer, irmãos? Nós vamos edificar a casa de Deus nessa cidade, porque o nosso objetivo é a casa de Deus. Nós queremos edificar a casa de Deus, nós queremos ganhar pessoas para a casa de Deus, queremos tratar de pessoas na casa de Deus. O nosso alvo é a casa de Deus, e a casa de Deus não é esse prédio, a casa de Deus somos nós, a casa de Deus é a igreja, amém? Bem, uma vez então recapitulado aqui, nós estamos encerramos já essa semana, ontem, a nossa 7ª semana, e a partir do próximo domingo, nós iniciaremos uma fase na nossa igreja, que nós estamos chamando de, volta ali para nós, Wellington, nós estamos chamando de reinando em vida. Fala assim comigo: reinando em vida, grande poder e abundante graça. É isso que nós estamos começando. Hoje nós vamos vai ter um momento aqui na palavra, né, diferenciado, os irmãos que já são de casa aí, nós vamos pregar, mas junto com a pregação nós vamos lançar o nosso projeto Reinando em Vida. Então eu vou pregar e vou lançar, então nós vamos falar o que vai ser conosco, o que vai ser de nós como igreja, nestes próximos 90 dias. Romanos capítulo 5, versículo 17. Se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Vamos falar junto esse versículo? Esse versículo você tem que grifar ele. Os que são bons de vista estão vendo, na minha Bíblia ele é grifado. Esse versículo é um que você tem que saber de cor, tem que confessá-lo. Vamos dizer junto? Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Diga assim: abundância da graça e dom da justiça
reinarão em vida. Fala para o seu irmão: abundância da graça e dom da justiça é igual reinar em vida. Fala para o outro irmão, fala: abundância da graça, o dom da justiça é igual a reinar em vida. Amém? Palavra de Deus. Essa não é uma palavra de efeito. Essa não é uma palavra de efeito, simplesmente você, não é uma palavra positiva. Não é uma palavra para você sair daqui e simplesmente falar: olha, hoje recebi uma palavra positiva, uma palavra que eu vou me dar bem na minha vida. Não, isso qualquer psicólogo, qualquer palestrante faz. Nós estamos aqui para falar a palavra de Deus. Nós estamos aqui para dizer o que Deus diz. E Deus diz que se pela ofensa de um só, quem que foi esse um só? Quem sabe? Quem foi esse um só primeiro? Se pela ofensa de um só, Adão. Se pela ofensa de um homem, muitos pecaram e reinou a morte. Para aí, pastor, então reinou a morte? A morte reinou, meus irmãos? Sim ou não? A Bíblia está dizendo que sim. A morte reinou de quando até quando? A morte reinou do primeiro homem criado, Adão, até Jesus. Uau, foi muito tempo que a morte reinou. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, o que significa reinar a morte? Todos os homens morriam e não tinha esperança. A esperança para o povo escolhido de Deus, a esperança para Israel, ela era futura, iria vir, ela se manifestaria ainda, que era o Messias prometido. Mas as pessoas morriam e não tinham a salvação. A salvação estava em esperar o Messias. Então a morte reinou de Adão até Jesus. Mas também a Bíblia diz: muito mais, através de Jesus Cristo, reinará a vida. Se reinou a morte no meio da humanidade, nós estamos aqui para proclamar que aqueles que receberam a Cristo, receberam Cristo como? Receberam a abundância da graça de Cristo, receberam o dom da justiça, vão reinar em vida. Hoje eu estou aqui para te dizer: o Senhor te chamou para reinar, e o Senhor te chamou para reinar em vida. Não é assim, você vai reinar, sabe quando você vai reinar? Depois que você morrer só. Porque todos nós, meus irmãos, todos nós, isso não é promessa para pastor, isso é promessa para todo aquele que recebeu a abundância da graça e o dom da justiça. Se você recebeu a abundância da graça e o dom da justiça, a promessa de Deus para ti é: reinará em vida através de Jesus Cristo. Diga amém. Nós ministramos aqui uma série de mensagens, uns 3 meses atrás, sobre o reino que virá. Amém? O reino de Jesus, o reino dos céus, ele vai se manifestar na terra. E os cristãos vencedores, homens e mulheres, cheios do Espírito Santo, reinarão com ele. Agora eu vou te falar um negócio. Quem que você acha que vai reinar naquele dia? Quem você acha que vai reinar com Cristo no milênio? Quem já está reinando hoje. Se você está reinando hoje, eu quero dizer que você está preparado, está apto para reinar com Cristo no milênio. Porque essa é a vontade de Deus. O Senhor nos chamou para reinar. Agora, reinar em vida. Para reinar em vida, meus irmãos, é preciso estar debaixo da abundante graça de Deus. Para reinar em vida é preciso estar debaixo da graça, do favor de Deus. Quem não está debaixo da graça, segundo o apóstolo Paulo, está debaixo da lei. E quem não está debaixo da graça, ou seja, está debaixo da lei, é impossível reinar em vida.
Ou você está debaixo da lei, ou você está debaixo da graça. Paulo falou para os irmãos com lágrimas nos olhos, para os irmãos gálatas: meus irmãos, filhinhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vocês. Quem que induziu vocês? Paulo fala para os gálatas: quem que induziu vocês a abandonarem a graça e submeterem de novo a julgo de escravidão? Paulo estava falando de quê? Estava falando do pecado? Não, estava falando da lei, porque aqueles irmãos estavam voltando para a lei, voltando para guardar os mandamentos, voltando para Moisés, voltando para a circuncisão. E Paulo falou: vocês foram salvos pela graça, foi assim que vocês foram achados. O que vocês estão fazendo, voltando para julgo de escravidão? Reinar em vida só pode acontecer com pessoas que estão debaixo da abundante graça de Deus. Se você está debaixo da abundância da graça de Deus, você pode reinar em vida. Aqueles que não estão, sabe por que eles não reinam em vida? Porque a lei nos coloca debaixo de acusação. A lei nos coloca debaixo de condenação. A lei nos coloca debaixo do medo. A lei causa medo. É assim que a lei faz. Alguém aqui já teve curiosidade de ler o Velho Testamento? Você viu como que os homens, como é que você acha que os homens se relacionavam com Deus no Velho Testamento? A maior parte deles se relacionava com Deus pela lei, é claro, era a lei que Deus tinha dado, com base no medo. Medo é o medo de não pecar, é o medo de não desagradar a Deus. Só que esse medo provoca em você a acusação, porque não tem nada que te faz, vivendo na lei, conseguir cumprir toda a lei. Não tem nada que te faça, eu repito essa afirmação, não tem nada que te faz, vivendo sob a lei, capaz de cumprir a lei. Se você escolhe: pastor, eu decido, eu recebi aqui os mandamentos de Deus, e eu vou cumprir esses mandamentos, eu vou fazer o que Deus está nos mandando fazer. Não tem uma pessoa que ao ouvir isso consegue cumprir todos os mandamentos todos os dias da sua vida. Só um homem fez isso: Jesus Cristo de Nazaré. Nenhum homem viveu perfeito na terra. Agora, sabe qual é o problema? Se você escolhe viver debaixo da lei, pela lei será julgado. E a lei diz que quem pecar deve morrer. Então é impossível agradar a Deus pela lei. Se você então decide viver debaixo da graça de Deus, esta graça te faz capaz de agradar a Deus, não por você, mas através do sacrifício de Jesus na cruz. Volta lá o que diz: abundância da graça e dom da justiça reinarão em vida. Para por aqui, meus irmãos? Não, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Irmãos, homens e mulheres, cristãos, irmãos entre nós, que não andam debaixo da graça de Deus. E hoje eu vos afirmo, todos nós aqui, em alguma área da nossa vida, precisamos ter revelação da graça. E eu vou te mostrar isso hoje. A graça de Deus, ela é um processo na revelação para nós. A graça de Deus, ela é crescente, ela é gradativa, ela é paulatina. Você não recebe a graça de Deus e de uma vez por todas tem revelação completa de tudo que Deus fez e está fazendo por você. Não é assim. A graça de Deus, ela é crescente. João capítulo 1, versículo 17 diz que nós recebemos dele a sua plenitude e graça sobre graça. Diga: da sua plenitude todos nós temos recebido, e a graça sobre graça. Entende isso? Quando
Paulo falou para os Coríntios, em 2 Coríntios capítulo 3, que nós deveríamos crescer. Como que ele diz que nós deveríamos crescer? Todos nós, com o rosto desvendados, contemplamos por um espelho a glória do Senhor, e somos por Ele transformados de glória em glória. Fala assim: graça sobre graça, glória em glória. Entende o que Deus está querendo fazer com você? Deus está querendo te ensinar a viver a vida cristã passo a passo. Deus está querendo ensinar você a viver um dia após o outro, uma revelação após a outra. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Diga amém. Se você é alguém que já atingiu um nível de revelação, hoje eu te digo, eu te afirmo em nome de Jesus, eu te admoesto, não volta para trás. Se você cresceu, se você deu passos na revelação, se Deus te deu revelação e você deu passos na vida cristã, não dê passos para trás. Porque o caminho do justo, o seu caminho, é como o sol, é como a luz da aurora. Ele vai brilhando mais e mais, até ser meio-dia, até ser dia perfeito. Então você está crescendo na revelação, você está crescendo na luz. Não retroceda, não volte para trás. Mas saiba que você vai precisar dar passos adiante, dar passos para frente. Amém, meus irmãos? Então, reinar em vida é para aqueles que estão debaixo da graça. Os que não estão debaixo da graça não conseguem. Por que que os que estão debaixo da graça não conseguem reinar em vida? Porque reinar em vida nos fala de revelação da ressurreição. Revelação do Evangelho. Revelação da obra da cruz. Revelação da cruz vazia, do túmulo vazio. Revelação do Evangelho. A palavra Evangelho significa boas notícias. A palavra Evangelho significa boas novas. Formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Formosos são os pés dos que anunciam o Evangelho. Então, quando você cresce na revelação do Evangelho, na revelação do poder da ressurreição, você cresce na graça de Deus. Quando você não tem revelação da ressurreição, quando você não tem revelação direito do Evangelho, você anda debaixo da lei. Eu quero ler com os irmãos qual era a pregação dos apóstolos e que deve ser a nossa pregação. Atos capítulo 4, versículo 33. Se você está sem Bíblia, você pode acompanhar com o seu irmão ou acompanhar na projeção. Atos capítulo 4, versículo 33. Acompanhe comigo. Quantos acharam? Diga amém. Se não, pode olhar para cá. Com grande poder, diga, grande poder. Diga mais forte, grande poder. Os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Diga, com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E em todos eles havia um pouco de graça. É assim? Havia uma medida de graça. Havia pequena graça. Havia graça, né? Havia o quê? Abundante graça. Lembrei do nosso irmão Azaf Borba, querido pastor Azaf Borba. Superabundante graça. Havia abundante graça. Graça abundante, irmãos, é graça que derrama, é graça que sobeja, é graça que está transbordando, é abundante. Agora, interessante, que eles davam testemunho de quê, meus irmãos? Eles davam testemunhos da ressurreição de Jesus. Oh, aleluia! Sabe o que isso significa? Aqui, você acha que eles estavam pregando o evangelho, sim ou não? Sim. O que os apóstolos pregavam, meus irmãos? Eles pregavam o evangelho.
Mas aqui, Lucas, o autor de Atos, está dizendo que eles pregavam com grande poder. Ele não coloca só, com grande poder os apóstolos pregavam o evangelho. Já daria para entender, sim ou não? Com grande poder os apóstolos pregavam o evangelho. Mas ele vai mais específico. E ele diz, com grande poder os apóstolos davam o quê? Testemunho da ressurreição. Sabe o que eles falavam? O Jesus que nós conhecemos, que nós andamos com Ele, nós caminhamos com Ele, aquele Jesus que você viu no noticiário, que saiu no jornal, que morreu lá na cruz, que morreu no Monte Gólgota, lá na cruz do Calvário, aquele Jesus ressuscitou. Eu estava lá quando ele foi enterrado, eu ajudei a carregar o corpo dele no túmulo, eu sei que ele estava ali naquele túmulo, eu fechei a pedra, mas quando nós voltamos ali no terceiro dia, não tinha mais ninguém ali. E tem outra, 40 dias depois, ele apareceu todos os dias para nós, e ele falou conosco vivo, ele nos ensinou a respeito do reino de Deus. Esse Jesus que morreu na cruz, esse que eu vos prego, ressuscitou. Ele tem poder para mudar a sua vida, ele tem poder para mudar a sua história, ele quer ressuscitar aquilo que morreu dentro de você. Aí você acha que aquelas pessoas que recebiam essa palavra ficavam, nossa, o que nós precisamos fazer, né? Então, será que eu não sou tão bom? Eu não sou tão perfeito? É que eu não fiz isso ainda. Aí eles estão pregando que o Jesus que ressuscitou dos mortos é poderoso para te salvar. Você acha que o que eles ouviam causava neles acusação? Causava neles medo? Causava neles condenação? Ou causava neles uma grande graça? Uma abundante graça? Eles falavam, uau, esse aí é o que vocês estão falando? E ele está vivo e ele pode me salvar hoje? Ele pode me abençoar, independente do que eu faço? O que você faz para ter ressurreição na sua vida? O que você pode fazer para ressuscitar alguma coisa? Me diz. Tem alguém aqui que tem algum poder para ressuscitar alguma coisa? Para ressuscitar alguém? Nós não temos esse poder. Mas aquele que ressuscitou dentre os mortos, com grande poder, os apóstolos davam testemunho a respeito da ressurreição. Eles estavam dizendo, esse aí que ressuscitou, ele é poderoso para fazer muito mais na sua vida. Ele pode te salvar, ele pode te abençoar, ele pode te libertar, ele pode restaurar o seu casamento. Ele pode, porque ele ressuscitou dentre os mortos. Pastor, mas e aí? O que é essa abundante graça na prática? Quando eles ouviam isso, o que causava neles? Vamos acompanhar, versículo 34. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía qualquer uma medida que alguém tinha necessidade. Preste atenção. A graça abundante que havia naqueles apóstolos para dar testemunho da ressurreição de Jesus fazia com que esta mesma graça fosse liberada sobre os ouvintes, fosse liberada sobre a igreja, à medida que não havia necessitado entre eles. Alguém pode dizer amém? Amém. Irmãos, viver numa igreja onde não há necessitados. Sabe o que significa isso? Tem gente que ouve uma pregação sobre a graça de Deus e acha que essa pregação é contra o pobre, como se nós acusássemos o pobre, como se nós condenássemos ou diminuíssemos o pobre. Pelo contrário, nós não temos pobre aqui entre nós. Literalmente não temos. Pobre, estou dizendo. Mas e se tivesse alguém pobre? Sabe o que eu vou te falar? Deus não quer. Eu quero te libertar. Eu quero mudar a sua história. Eu quero mudar a sua sorte. É isso que Jesus quer. Amém. Alguém pode dizer amém? Amém? Jesus, ele ama os pobres, mas não quer que os pobres vivam na pobreza. Jesus não quer que ninguém viva na pobreza. Não existe virtude na pobreza. Fala para mim que virtude que existe na pobreza. Me diz. Fala uma virtude na pobreza. Acabou o mês, não consegui pagar meu aluguel.
Olha aí, é porque eu sou homem de Deus. Não consegui pagar porque eu sou homem de Deus. Eu dei meu dízimo, mas eu não pago meu aluguel, mas Deus vai prover. Uma glória. É glória isso, irmãos? Não é. Eu essa semana não consegui dar ali o leite direito para minhas filhas, tinha que levar no vizinho, tomar um leite lá. Mas assim, é o evangelho, né? O evangelho na nossa vida. É assim, Jesus ama os pobres. Eu estou aqui, eu sou amado. É assim, irmãos? Não. Isso não combina com o evangelho. A abundância da graça de Deus nos faz, preste atenção, a abundância da graça de Deus nos faz prosperar, nos faz reinar em vida. Esta é a palavra de Deus para nós. A abundância da graça e o dom da justiça nos faz reinar em vida. Então, as boas notícias, as boas novas, ela nos coloca dentro do pacote da bênção de Deus. Os apóstolos davam testemunho sobre a ressurreição. Eles davam testemunho da bênção da ressurreição. Aquele que foi ressurreto dentre os mortos, ele não apenas foi ressuscitado entre os mortos, mas ele está aqui para te dar vida e vida em abundância. Diga amém. Essa é a boa nova do evangelho. Sabe que não seria uma boa notícia falar que Jesus morreu, né? Já percebeu que nós estamos chegando perto do Natal? No Natal, os religiosos, os incrédulos, eles se vestem de piedade para falar do menino Jesus e tudo mais. Todo mundo sabe disso. Agora, Jesus não nos manda comemorar o seu nascimento, mas Ele nos manda celebrar, comemorar sua morte. Por que você acha que Jesus nos ordena, e nós fazemos isso, mensalmente nós estamos aqui lembrando da morte, tomando o cálice, comendo o pão, porque Ele nos mandou fazer isso, lembrando da morte de Jesus. Por que você acha que Jesus mandou nós lembrarmos da sua morte? Morte não é uma boa notícia, mas Jesus só mandou nós lembrarmos da sua morte, porque junto com a sua morte tem ressurreição. Porque Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E Ele diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para dar vida e vida em abundância. Diga amém mesmo, porque essa é a vida que Ele veio te dar, vida em abundância. Você está vivendo uma vida em abundância? Não estou te perguntando para te acusar, não. Só uma pergunta para meditação. Você está vivendo a abundância de Deus? Tem áreas da minha vida que eu preciso viver a abundância da graça de Deus. Eu tenho certeza que não é diferente com os irmãos, porque nós precisamos crescer na revelação, nós precisamos crescer na graça, crescer de glória em glória. Eu posso dizer que tem muitos passos que eu dei na minha vida cristã que eu experimento graça de Deus, mas tem outros que eu preciso aprender ainda. E hoje o Senhor, Ele está dizendo para nós que nesse tempo, nesses próximos dias, nós vamos crescer na revelação da graça de Deus. E nós vamos experimentar, meus irmãos, aquilo que Deus tem para nós. Amém? A abundância da graça, ela nos faz livres. A abundância da graça nos faz viver uma vida em liberdade. Essa é a abundância da graça. Livre do pecado, como diz lá Romanos capítulo 6, os crucificados. Livres da condenação e da acusação, como está escrito em Romanos capítulo 8, que sobre nós não há mais culpa ou acusação, não há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Livres do medo. Sabe que, irmãos, infelizmente, ainda são muitos os irmãos, quando eu falo irmãos, não estou me referindo só aqui a nós aqui, irmãos cristãos, crentes de várias igrejas ao redor do mundo, são muitos que ainda vivem acusados e com medo. Mas isso não é à toa, isso é fruto de pregação da lei,
Isso é fruto da ausência da graça de Deus. Se você pegar muitas igrejas no nosso país, que estão na mídia, que estão aí na mídia, igrejas que são bem conhecidas, elas têm a sua base, não vou dizer base de fé, mas ela tem a sua base eclesiástica, a sua base de prática, completamente diferente do que nós cremos e praticamos. Então eu não vou citar nomes de igrejas aqui, mas ao falar você vai saber o que eu estou falando. Tem igrejas que são extremamente clericais. O que é clericais? Pastor, essa palavra é diferente aí. Igreja clerical é que acredita no clero. Ou seja, tem homens que são especiais. Eu sou pastor aqui, eu sou o clero. Vocês são o populacho, o povo leigo. Então, é eu que sou o bom, eu creio. Na minha igreja você não precisa nem crer, porque eu creio por você. Na minha igreja pode vir, porque a mão de Deus está aqui, e ela vai te abençoar. Você não precisa fazer muita coisa não, eu estou fazendo, eu oro, eu jejuo, e Deus vai te abençoar. E o povo fala, uau, esse é o homem, esse é o cara. Então ele não é comum, ele não é das ovelhas, ele não é do rebanho, ele é um superstar, ele é um super-herói. Isso é o clericalismo. Outro dos, posso dizer aí, o tripé de igrejas no país e também fora, é o legalismo. O que é o legalismo? Eles pregam a lei. E quando você está debaixo de uma pregação da lei, você vai ter medo. E tem pessoas que ficam, pastor, como que alguém consegue ficar numa igreja que prega a lei? Porque tem medo. Tem pastor que chega a afirmar, se você sair daqui, você está debaixo de maldição. Você pode sair, mas você volta, você vai andando e volta agachado, volta engatinhando. Que é isso que Deus vai fazer com você. Deus vai pesar a mão sobre você. Tem pastor que prega isso. Isso é pura lei. Agora, isso prende pessoas, isso segura a plateia, mas essa não é a verdadeira pregação do evangelho. E a outra coisa que eles pregam é o templismo. Chega a um ponto até de construir algo, chamar de templo e dizer que ali é um lugar sagrado. Isso é blasfêmia, meus irmãos. Isso é contra o evangelho, isso é contra o Novo Testamento, isso é contra a igreja, isso é contra Jesus. Este lugar não é igreja, e muito menos templo, casa de Deus, lugar sagrado. Porque sagrado somos nós. Sagrado é você, templo do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Agora, estou te dizendo isso só para você entender o motivo de que há tantos irmãos nossos vivendo debaixo de acusação, vivendo debaixo de medo. Só que a palavra de Deus diz, em 1 João capítulo 4, versículo 18, que o verdadeiro amor, o perfeito amor, lança fora todo medo. Diga, o perfeito amor lança fora todo medo. Se você não vive, com essa fonte de poder que é o medo, você pode viver debaixo da fonte de poder que é o amor. Sabe que medo é uma fonte de poder? Medo é uma fonte de poder. Por causa do medo, as pessoas fazem muitas coisas. Por causa do medo. O medo foi uma fonte de poder poderosa para muitos aqui, inclusive na lei, e até hoje são. Agora, o verdadeiro amor, o perfeito amor, ele lança fora o medo. Eu não estou aqui para dizer que nós vamos ter uma igreja poderosa na cidade, sabe por quê? Porque você não vai poder sair daqui, porque se você sair daqui, você está debaixo de maldição, e você vai ter medo. Se você não der seu dízimo, Deus vai pesar a mão sobre você, sua casa vai cair. Espera aí, tem gente que está ouvindo isso. Tem gente que ao ouvir sobre oferta, dízimo, eles estão ouvindo, sabe o quê? Eles estão ouvindo o seguinte: Deus está mandando, tem pessoas aqui que tem que dar tudo hoje. Tem que dar tudo. Pastor, não tem, faz um empréstimo. Tem pessoa aqui que hoje tem que dar 10 mil reais. Não tem 10 mil reais, pega emprestado. Que absurdo. Como que Deus te manda dar algo que você não tem? Entende? Isso é o contrário da graça. Porque a graça primeiro te dá, para depois você dar para Deus. A graça te abençoa, para depois você poder responder a Deus. Agora nós respondemos por quê? Respondemos pelo amor. Respondemos
pelo amor. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, o que Jesus falou para Zaqueu? Zaqueu miserável. Foi isso que Jesus falou? Quem era Zaqueu, meus irmãos? Zaqueu era... A gente falou isso esses dias aqui, acho que foi no discipulado, nós estávamos falando, né? Zaqueu, nós podemos falar, porque está aí exposto na mídia, né? Zaqueu era o tesoureiro do PT. Entende? O cara partir ter 2 tesoureiros na cadeia, isso assim, ó, é um fenômeno, né? 2 tesoureiros de um partido preso, eles estão presos hoje. É assim, não tem como negar que os caras roubaram, né? Não tem como negar. Sabe quem que era Zaqueu? Era o tesoureiro do PT. Zaqueu era o cobrador de impostos corrupto. Sabe o que ele fazia? Cobrar imposto não era errado. Só que ele cobrava imposto, aí é o seguinte, hoje vou lá na casa do Sigmar cobrar imposto. Quanto que o Sigmar está devendo? R$500. Põe aí 600. R$600, Sigmar. Aí ele dá 500 para o governo, 500 para o império e 100 para ele. E ele fazia isso com todos. Já ouviu falar aí de propina? Já ouviu falar sobre alguma coisa? Petrolão, mensalão, BNDES, por aí vai. Os escândalos não são de hoje não, irmãos. Zaqueu já fazia isso 2000 anos atrás. Aí Zaqueu, que não é bobo nem nada, porque esses caras são espertos, né? Como é difícil pegar esses caras. Zaqueu subiu na árvore. Aí ele sobe na árvore para ver Jesus. Jesus olha para o Zaqueu. Jesus sabia quem era Zaqueu, irmãos? Sim. Desce daí, Zaqueu, porque hoje eu quero entrar na sua casa. Hoje eu quero comer na sua casa. Esse Zaqueu aí, que você falava assim, que você pensaria assim, meu Deus, como que Jesus vai na casa de um cara desse? É um absurdo. Imagina hoje, eu, seu pastor, falando que hoje Deus tocou no meu coração, eu vou lá na casa desse tesouro, desse denúncio lá, não vou falar o nome não, eu vou lá na casa desse tesoureiro, ladrão, mas eu vou lá tomar um café com ele. Aí os irmãos devem pensar, não volto mais nessa igreja. Não, aí pastor né, quer propina. Pastor, na verdade, ele está ali, por que você acha que ele vai lá na casa dele? Tem dinheiro ali, não sou bobo, pastor é tudo assim. E esse cara aí, pensaram isso de Jesus, irmãos? Não, de Jesus não pensa não. Sim, porque Jesus foi na casa do corrupto. Só que é o seguinte, Jesus só entrou na casa dele e começou a comer com ele. Aí Jesus então abriu o computador, senta aí, Zaqueu, seu miserável, que agora você vai ouvir. Foi assim? Está escrito, Zaqueu. Você não deve roubar. Se você roubar, você vai ser amaldiçoado. E você não está dando dízimo, Zaqueu, miserável. Zaqueu, devolve esse dinheiro. Olha que essas coisas de ouro que tem na sua casa aqui, nós vamos derreter, vamos dar para os pobres. É isso que você vai ter que fazer. Jesus fez isso com Zaqueu? Não. A Bíblia diz que Jesus nem falou nada, nem pregou. Não estava falando de nada. Eles estavam ali comendo. Aí Zaqueu, uma hora, levanta. Jesus, é o seguinte, tive uma ideia aqui. Todo mundo que eu, de alguma forma, roubei, eu vou restituir 4 vezes mais. E eu também é o seguinte, hoje eu estou vendendo a metade dos meus bens, e eu vou dar para os pobres. Jesus vira e fala, hoje teve salvação nessa casa. Sabe por quê? Porque a graça entrou na casa de Zaqueu. E quando a graça entra na casa de alguém, ela gera nas pessoas amor, retribuição, resposta, fidelidade, generosidade, arrependimento. Quando a graça vem, o arrependimento brota. No Velho Testamento arrependa, porque Deus quer te abençoar. Se você se arrepender, Deus vai te dar. No Novo Testamento Deus vai te dar. Depois, você vai se arrepender. Quando Jesus entrou no barco de Pedro, e ele ficou a noite inteira sem pescar, Jesus não foi lá porque Pedro era um bonzão, e o cheio de fé. Não. Ele entrou no barco, operou um milagre, uma pesca maravilhosa, e depois disso, Pedro vai e segue Jesus. Entende o que eu estou dizendo, meus irmãos? Isso é abundante graça. Abundância da graça. Diga amém. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça veio. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Diga assim, a lei foi dada, mas a graça veio. Sabe por quê? Porque a lei é uma coisa, a graça é uma pessoa. A lei foi dada por intermédio de Moisés,
Mas a graça e a verdade, elas vieram por meio de Jesus Cristo. Quando a graça de Deus entrou na sua casa, quando a graça de Deus entrou na sua vida, ela te capacitou para ser fiel, generoso, para ser alguém que ama o Senhor, a igreja e os perdidos. É a graça que faz isso. E o que nós estamos crendo e vamos pregar e vamos orar é para que você tenha mais e mais revelação desta graça. Quanto mais ter revelação de que você é agraciado. Sabe o que é graça? Graça é favor imerecido. Fala assim comigo: graça, favor imerecido. Fala, favor imerecido é graça. Favor imerecido. Não é favor merecido não, viu, irmãos? Favor imerecido. Você não merecia, mas ganhou. Você não merecia, mas você ganhou. Quando você ganha algo que você não merece, sabe o que é isso? Isso é graça. Isso é graça. A graça, ela não é uma coisa. A graça é uma pessoa. E a graça é Jesus. Ela vai entrar na sua casa e vai mudar a sua história. Amém, meus irmãos? A graça veio e ela nos faz reinar em vida. Nós temos então uma palavra para esse tempo. E agora, partindo para o fim, eu lanço para os irmãos qual vai ser o nosso projeto. Sabe, irmãos, chegou o dia, chegou o tempo. O que Deus tem colocado no nosso coração é que este é o tempo de nós pregarmos, sermos discípulos de Jesus e não de Moisés. De nós pregarmos o monte do Calvário e não o monte Sinai. Chegou o tempo de nós nos levantarmos como igreja nesta cidade para honrar a graça, para pregar a graça, para orar sobre a graça, para falar desta graça, para viver o estilo de vida que Deus deseja, que é o estilo de vida da aliança que Ele fez conosco pelo seu sangue. A nova e eterna aliança. Alguns dizem, pastor, mas essa lei, ela simboliza aliança. Simboliza porque você não tem revelação da palavra. Simboliza a velha aliança, mas a nova e eterna aliança está no sangue de Jesus. Diga amém. Então você quer viver aliançado. Você quer viver como um povo da aliança. Você quer viver como um povo fiel, um povo comprometido, um povo da lei eterna, um povo da lei de Deus. Esse não é a lei de Moisés. Esta é a aliança da cruz de Jesus. A aliança do sangue, ela é a aliança nova e eterna, promulgada por Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Essa é a palavra para nós. E o nosso projeto é 390. Fala assim comigo, 390. O que significa isso, pastor? 390. Pode passar. Primeiro, 90 dias. 390. O 90 são 90 dias. Nós ficaremos dezembro, janeiro e fevereiro. É claro, nós falamos 90 dias, mas são 12 dias, né? São 12 finais de semana, são 12 domingos, mas são 3 meses, onde nós estaremos bombardeando a palavra da graça, a abundância da graça, o dom da justiça, o reinar em vida, a prosperidade, a generosidade, a saúde, a alegria, a provisão e tudo aquilo que Deus tem para nós pela sua graça. Então nesses 90 dias nós vamos crer, nós vamos confessar, nós vamos pregar, nós vamos meditar sobre a palavra da nova aliança. Esse vai ser o nosso falar. Esse vai ser o nosso falar. Eu queria até lançar aqui um desafio para os irmãos que abrem o culto, tiram oferta. Vitor, seminaristas, Pedro, João, os irmãos que aqui abrem o culto, né, e tiram as ofertas. Quero até desafiar os irmãos. Nós nem vamos ler Velho Testamento aqui nas aberturas de culto. Só Nova Aliança, só Novo Testamento. Pastor, nós somos contra o Velho Testamento? Claro que não, tchê. Claro que nós não somos contra o Velho Testamento. Se nós fôssemos contra o Velho Testamento, ele não estaria aqui na Bíblia. Quantos concordam comigo? Diga amém. Diga assim, a minha Bíblia é
palavra de Deus. Amém? Só que, deixa eu te falar algo. Você tem que ter maturidade para ler o Velho Testamento com a luz do Novo Testamento. Senão você vai se tornar alguém legalista, templista, clericalista. Você vai se tornar alguém que o sumo sacerdote é alguém muito importante. Quem que é o sumo sacerdote? Deve ser um pastor. Esse lugar aqui é a casa de Deus, sagrado e cheio de lei. Porque você vai entender isso no Velho Testamento. Então você tem que ter revelação para ler o Velho Testamento, a lei e os profetas, com a luz do Novo Testamento. Porque Jesus é o centro de toda a Bíblia. Jesus é o centro do livro de Isaías. Jesus é o centro do livro de Levítico. Jesus é o centro do livro de Êxodo e Gênesis, Deuteronômio. Jesus é o centro. Ele é o centro de toda a palavra de Deus. Então, nesses 90 dias, nós vamos pregar, viver, praticar, confessar a nova aliança. E os 390, os 3 são 3 alvos. Nós vamos orar por 3 alvos nesses dias. E eu quero mostrar para os irmãos quais são esses 3 alvos. Esses 3 alvos são, em primeiro lugar, o alvo como igreja. Nós temos um alvo como igreja, irmãos. O nosso alvo como igreja. Antes de eu falar o nosso alvo, deixa eu explicar para os irmãos. Quantos já estão aqui há mais de um ano? Levanta sua mão. Você já está aqui, você já passou uma virada do ano conosco? Levanta a mão. Posso dizer que são minoria, né? Glória a Deus por isso. Levanta a mão bem alto. Você que já passou uma virada de ano conosco, já faz mais de um ano que você está aqui. Levanta a mão. Levanta a mão bem alto. Agora olha para o lado aí. Olha o tanto de irmão com a mão abaixada. Sabe o que é isso? Isso é sinal que a nossa igreja está crescendo. Diga amém. Aleluia. Amém, meus irmãos? Isso é um fato. Pessoas novas estão chegando. Todo mês de dezembro, como de costume, nas videiras ao redor do Brasil e no mundo, nós separamos o mês de dezembro para ensinar sobre fé e finanças, para ensinar sobre a generosidade, a fidelidade. Por quê? Porque na virada do ano, nós damos uma oferta especial ao Senhor. Nós chamamos essa oferta de oferta das primícias. Por quê? Porque é um dia especial, é um momento especial. Não tem como nós darmos de ombro como se não tivesse nada a ver com isso. Não, tem a ver. São ciclos que se renovam. Nós entendemos que anos que se completam e anos que entram, existe algo espiritual para nós. Você crê nisso? São ciclos que encerram e ciclos que se renovam. Então, nós praticamos, desde que nós começamos a videira, isso muitas igrejas também fazem, você que é novo já vai aqui se acostumando. Nós praticamos então, no dia 31 para o dia 1º, nós temos o culto da virada. E nós temos um culto abençoado, alegre, e terminamos o culto de joelhos diante do Senhor. Faltando ali 10 minutos para meia-noite, nós nos ajoelhamos e nós consagramos o ano que está nascendo, o ano que está começando para Deus. Nós damos ao Senhor as primícias, nós damos ao Senhor o primeiro. Então, se você tinha o costume, até hoje, de passar a virada do ano, dando lá os 3 pulinhos na onda do mar, jogando as rosas ungidas no mar, se você tinha o costume de ir para a praia, esse costume é o costume mundano. Agora eu quero te dar o costume da igreja. O costume da igreja é, nós passamos reunidos como igreja. Eu não sou contra tirar férias não, viu, irmãos? Vai para a praia, vai descansar, vai surfar, vai fazer o que você quiser na praia. Só que passe a virada do ano junto com a sua igreja, amém? Então nós fazemos isso, porque isso não é apenas comunhão, isso é um princípio espiritual, é você realmente dar ao Senhor ali o primeiro naquilo que você crê que é a prioridade, a igreja, amém? Esse ano nós vamos fazer algo diferente com relação às nossas ofertas, porque aí quando nós levantamos ali na virada do ano, nós ajoelhamos, oramos e consagramos ao Senhor, e assim que nós nos levantamos, primeiros minutos do ano, nós nos levantamos, pegamos nossa oferta e ofertamos ao Senhor, como um sinal de, Senhor, Tu és o primeiro na minha vida, Tu és o primeiro no meu tempo, mas também Tu és o primeiro nas minhas finanças, e eu quero dar o primeiro, o melhor para o Senhor. Isso é primícias, amém, meus irmãos? É dar a primazia, é dar o melhor. Então nós separamos uma oferta especial.
Quando eu falo oferta especial, é que não é uma oferta que você traz comumente. Você separa lá R$10, R$20 todo domingo. Não é essa oferta que você traz no culto da virada. É uma oferta que você ora, que você pergunta para o Espírito Santo, que você fala: Deus, o que o Senhor quer de mim? Qual é a oferta que o Senhor quer de mim? No ano passado, nós tivemos vários irmãos ofertando. São ofertas que normalmente custa para nós. São ofertas que elas são frutos de uma obediência da voz de Deus. Quantos estão me entendendo? Amém? Então, neste ano, nós iremos ofertar, como de costume, a oferta das primícias, mas não faremos isso individualmente, cada um trazendo a sua. Faremos isso como célula. A nossa célula se juntará e trará a sua oferta. Amém? Bem, então nosso primeiro alvo aqui é o alvo como igreja. Nós temos um alvo como igreja que é levantar R$200 mil nesse ano. Aí você pode pensar: aí lá vem o pastor, ó. Toda igreja é assim mesmo, o negócio é de dinheiro. Irmãos, primeiro você tem que ouvir. Nós temos um alvo, e vou explicar por que nós temos esse alvo. Da onde nós tiramos isso? Por que isso? Vou explicar. Segundo, nós temos um alvo que é o alvo da célula. E terceiro, nós temos um alvo familiar. Eu vou explicar um pouquinho sobre cada um deles. Ao ver esse valor, talvez você pode pensar, às vezes surgem algumas perguntas. Por exemplo, para que tanto dinheiro? Lembrando que eu estou falando da videira Poa. Pastor, nós aqui em Novo Hamburgo vamos dar 200 mil, aí nós temos que vender as calças. Não é, eu estou falando, só para ficar claro isso aqui, Videira Poa, nós somos 1.200 irmãos em 200 células na Grande Porto Alegre. Então, ao ver um valor como esse, você pode às vezes pensar: não, por que tanto dinheiro? Ou como que nós vamos fazer para levantar esse dinheiro? Será que é possível nós alcançarmos este alvo, essa oferta? Vamos pensar então, analisar aqui essas perguntas. Primeiro, para que tanto dinheiro? Nós temos objetivo, irmãos. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Quantos realmente acreditam nesse projeto, nessa igreja? Você está aqui, você acredita nessa obra? Essa é a pergunta que você deve responder apenas. Você acredita nesta obra? Você acredita que famílias estão sendo restauradas, abençoadas, pessoas estão sendo curadas, salvas? Tem pessoas aqui entre nós que estão tendo seu nome escrito no livro da vida, eram destinadas ao inferno, mas agora estão salvos, estão indo para o reino de Deus. Se você acredita nessa obra, eu preciso te contar que hoje esta obra não está se pagando. Este é o motivo. Se nós não tivéssemos muitos irmãos entre nós que não contribuíssem, nós não precisaríamos fazer projetos financeiros. Esse projeto é um projeto financeiro. Nós não precisaríamos de projeto financeiro se nós tivéssemos todos os irmãos contribuindo, mas nós não temos. Você quer ver? Avança um pouquinho. Esse gráfico é a nossa realidade de Novo Hamburgo. Isso aqui é para nossa vergonha, irmãos. O que está de vermelho é a nossa quantidade de membros. O que está de amarelo é a quantidade de dizimistas. Mês de agosto, setembro, outubro e novembro. Eu coloquei novembro encerra hoje, mas eu já coloquei novembro. Nós tínhamos 60 irmãos em agosto. 24, isso eu estou incluindo casal. Quando o marido trabalha, a esposa não trabalha, eu conto como 2. De 60 irmãos em agosto, apenas 24 contribuiu com seus dízimos. Em setembro, 75 irmãos nós éramos nas células, chegou as células abençoadas dos irmãos, José, Wellington, suas famílias. Então nós crescemos e fomos para 75 irmãos. Só 17 contribuíram com seus dízimos, contando família. Em outubro foram 19, em novembro 18, com mais alguns irmãos que deram hoje. Você não acha que isso é vergonha nossa, não? Eu acho que isso é vergonha nossa. Isso não é vergonha minha somente. Isso é vergonha nossa. Você que é dizimista, você tinha que olhar para isso aí e ficar indignado. É por causa disso, irmãos, que nós precisamos levantar um projeto para arrecadar. Sabe por quê? Porque a obra não está se pagando. Pastor, o que é a obra em si?
Primeiro, os trabalhadores. Nós temos equipe de pastores, supervisores, que estão acompanhando as igrejas, acompanhando as células, plantando igreja e sendo enviados para o Rio Grande do Sul e para os países vizinhos. E estamos sustentando um instituto bíblico com aproximadamente 100 alunos, que no ano que vem serão formados na escola bíblica. Tempo integral, como são Alisson, Isaac, e noturno, como é José, Wellington, Pedro. Nós temos entre nós aqui 5 irmãos que são seminaristas. O seminário está sendo bênção na sua vida, Wellington? O seminário é bênção para você, Pedro? Só temos isso, irmãos, porque nós temos trabalhadores. Não tem escola bíblica onde tem um pastorzinho lá que tem que fazer tudo e trabalhar fora ainda durante o dia. Não tem escola bíblica. Nós só podemos ter escola bíblica e ter alunos que eles não pagam para fazer, não paga. Nós sustentamos. Só podemos fazer isso porque nós temos equipe de pastores para dar aulas, para acompanhar, para treinar, para formar esses guri, para ser pastor amanhã. Se você acredita nessa obra, quero que você saiba que esses 200 mil, em primeiro lugar, é para o sustento dos trabalhadores, que hoje não estão sendo pagos. Isso você precisa saber. Em segundo lugar, é a nossa estrutura. Aqui em Novo Hamburgo, talvez nós temos as melhores estruturas. E eu nem vou contar aqui as salas, porque isso aqui foi uma oferta alçada. Os irmãos contribuíram, vão contribuir ainda, né? Nem vou contar com isso aqui. Mas nós temos um centro de treinamento em Porto Alegre. Quantos tiveram lá na conferência? Né? A maior parte dos irmãos estiveram lá. Nós temos aquele local que não é só da Videira de Porto Alegre, é nosso. As nossas conferências são lá, os nossos seminários são lá, treinamentos que nós fazemos como Videira Poa, né, como projeto da região metropolitana, nós fazemos lá. A reforma que foi feita foi só o começo da reforma, e nem ela foi paga toda ainda, fora tudo que tem para fazer no prédio, principalmente, irmãos, as salas de criança. Os irmãos sabem, nós valorizamos sala de criança, é por isso que nós estamos fazendo essas salas aqui. Eu já falei isso para os irmãos, porque nós temos um trabalho sério com as crianças. Lá em Porto Alegre não tem sala de criança, ou melhor, tem as salas, mas elas estão caindo aos pedaços, porque o prédio era velho, precisa reformar, precisa fazer uma reforma geral, para nós termos salas de criança. Em outras igrejas, em outras localidades também não tem salas de criança, e nós queremos as salas de criança. Alguém aqui tem encargo para nós construirmos e reformarmos essas salas de criança? É para isso que nós vamos levantar estes 200 mil reais. Esse é o primeiro alvo. O segundo alvo é a nossa oferta como célula. A oferta que nós damos como célula, em primeiro lugar, nós vamos ouvir a Deus. Mas como ouvir a Deus, para muitos irmãos aqui é muito subjetivo, é aquela coisa assim, pastor, mas ouvir a Deus, assim, aí pode ter uma célula que vai dar 10 mil e a outra célula vai dar 100 reais, é isso? Porque vai ser o que Deus falar. Só para você ter um parâmetro, hoje nós somos aproximadamente um pouquinho mais de 200 células, crianças, jovens e adultos, na região metropolitana. Nós somos 200 células. Se nós pegarmos 200 mil por 200 células, dá quanto por célula? 1.000. Como parâmetro, eu quero que você tenha isso em mente. Só que não quero que você fique limitado a isso. Então quer dizer que toda célula tem que dar 1.000? Não. Talvez 1.000 para uma célula de criança, por exemplo, talvez não vai conseguir. Mas talvez 1.000 para uma célula de adulto, que tem ali o pessoal trabalhando fora e ganha bem. 1.000 é pouco, porque é uma oferta que nós vamos dar. E aí junta as famílias, isso vai ser pouco. Então eu não quero que você fique com isso como algo rígido, inflexível. É só um parâmetro, para você saber que é possível. É possível nós arrecadarmos. Contudo, nós vamos ouvir o que Deus tem. Então, o que nós vamos fazer nesse mês de dezembro, a partir da próxima semana? Preste atenção. E aqui eu estou encerrando. Os irmãos do louvor pode subir aqui. Preste atenção. Nós vamos reunir nossa célula, e eu vou dar o treinamento para isso, para os irmãos. Nós vamos ouvir Deus, o que Deus quer de mim. O que Deus quer de mim? Eu faço parte de uma célula. Preste atenção, irmãos. Eu estarei lá com a minha célula, e nós vamos orar. O que Deus quer de mim nesse todo? 200 mil, pastor. 200 mil é muito.
Realmente, 200 mil para mim, não tem nem de onde tirar. 200 mil é muito dinheiro. Mas o que Deus tem para mim? Dentro desse todo. Aí você vai orar e vai pedir para Deus te mostrar. Então o que nós vamos fazer lá na reunião da célula? Na reunião da célula, nós vamos separar ali um momento, seja na reunião mesmo oficial, seja num dia à parte, nós vamos orar. E cada irmão vai sentir no seu coração o quanto ele vai contribuir. Quando nós ouvirmos cada um, nós vamos então fechar um todo. Quanto que a nossa célula vai contribuir? Quantos estão me entendendo? Então, a minha célula é eu, a Érica, o Isaac e o Vitor. Eu senti algo no coração. Eu creio que Deus está querendo isso de mim. O Vitor diz, eu creio que Deus está querendo dar isso. E o Isaac X e a Érica X. Nós vamos juntar então? Então nós cremos que a nossa célula vai dar tanto. É a soma nossa, ok? Pastor, mas o que eu senti que Deus quer que eu dê, eu não tenho. Vai no banco, pega emprestado. É isso que você vai fazer? Não. Preste atenção. Ninguém vai pegar dinheiro emprestado para dar oferta aqui. O que Deus colocar no seu coração para ofertar, Ele vai te dar. Entende isso? Ele vai te dar. É aqui que entra a abundância da graça e o reinar em vida. Nós estamos pregando e vamos orar para que Deus entre no seu barco, para que Jesus entre no seu barco e te faça prosperar. Amém, meus irmãos? E aí você colocou no coração, sentiu no coração, eu tenho que dar X. Quando você sentir isso, vai falar, Deus pode me dar. Que quando o Senhor me der, eu vou dar. Agora eu te pergunto, você acha que Deus vai te dar o X ou vai te dar mais do que X? Mais do que X. Confia em Deus. Deus é bom, Gilmar. Deus é bom. Quando Ele te pedir algo, ouse acreditar nele. Ouse confiar na graça dele. Ouse deixar Jesus entrar no seu barco. Pedro, ele estava lá triste. Passou já uma noite inteira sem nada. Eu vou voltar para casa. Não tem sustento para a semana. Não tem sustento por dia. A mulher vai falar, e aí? O que nós vamos comer? Quando Jesus disse para ele, o que você está fazendo, Pedro? Estou pescando, mas acabou, não tem peixe. Ele falou, lança a rede ali. Pedro teve um pouco, só um pouco de fé para acreditar na palavra de Jesus. E ele disse, eu pesquei a noite inteira, não pesquei nada. E quem é pescador profissional aqui sou eu, viu, Jesus? Não é o senhor. Quem entende pesca, quem entende mar sou eu. Quem entende construção e do mercado aqui, né, Gilmar? É você. Quem entende de dente é o dentista. Quem entende como é que está o governo, como é que eles estão pagando os professores, sou eu que sou professor, viu, pastor? Mas hoje estou te dizendo, em nome de Jesus, ouse acreditar na voz do profeta. Ouse confiar na graça de Jesus, que Ele pode entrar no seu barco e te fazer prosperar. E quando Ele fizer isso, dê para Ele o que Ele tem colocado no seu coração. Amém, meus irmãos? Esse é o segundo alvo, é o alvo da nossa célula. E por último, nós temos um alvo familiar. Esse não é um alvo de oferta, é um alvo do que você vai receber nesses 90 dias. Tem irmãos que estão orando por causas da justiça, travadas. Esses 90 dias, Jesus vai entrar nesta causa e vai ser liberada em nome de Jesus. Jesus vai entrar nos seus negócios e vai prosperar. Então você vai colocar o seu alvo como família. Não é um alvo de oferta. O que a minha casa está precisando? O que a sua casa está precisando? É o seu carro que está te deixando na mão? Pastor, meu carro está velho, está me deixando na mão. Estragou já umas 3 vezes esse mês passado. Eu estou falando para Deus, eu quero um carro novo. Ouse pedir um carro novo.